isso, né? Então, hoje eu tô malandro, que nem diz a Letícia. Cadê o Marco? Falando nisso. Tá aqui me olhando e sorrindo, como sempre. Nunca vi. Dá um alô aí, ô Marco. Tô aqui. Ah, tu tá aí. Gente, olha só. Eu coloquei lá uma semipresencial bem diferente, bem descontraída para vocês. Coloquei até um modelo lá, que é vocês tirar uma foto do cantinho que vocês mais gostam de estudar, né? Eu não vou chamar de home office, porque home office é uma coisa muito, muito chique para mim, não tem esse conceito. Eu tenho meu cantinho de estudar aqui, e aí eu tirei, coloquei um fórum, então a semipresencial de vocês, dia 26, vocês tirar uma foto do cantinho de vocês e citar alguma coisa importante que tem nesse cantinho, mas eu coloquei um exemplo, coloquei uma foto minha lá do meu canto lá, e o que é só uma foto na semipresencial, tá? Que vocês vão colocar. Aí, Felipe, eu estudo na mesa da cozinha, ok, o teu cantinho de estudo, né? Em qualquer lugar, no meu sofá, é o teu canto de estudo. Então é para colocar que a gente vai trabalhar com... A Francine vai fazer um cartaz dinâmico para mim aí, que ela está fazendo 2 estágios, então a Fran, no de gestão, ela está trabalhando por fora nessas coisas. Então, postem lá, participem, eu vou fazer uma coisa legal para vocês guardarem da disciplina depois, tá? E TDE hoje vocês não têm, porque é a continuação daquele da semana passada, como havia combinado com vocês, né? Até coloquei como informação lá. Então, o TDE é a continuação daquele da semana passada para vocês realizarem, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho, tá? Sobre a questão... Boa noite, Renato. Uma coisa boa, ganhar um elogio, que bonitão, viu? Ô, senhor, ideia da semana passada, complementar, no caso, com o cantinho? Não, o cantinho é uma semipresencial que o prof tinha que colocar e eu aproveitei para usar o cantinho, tá? Ah, tá. E o TDE era a função das metodologias, né? Que era para a gente fazer o que a gente entendeu até o momento do conteúdo sobre metodologias, o que a gente mais marcou, coisas assim, né? Fazer Isso o aí. mural. Isso mesmo, perfeito. Isso aí, bem lembrado. E aí a gente, né, hoje vai conversar um pouquinho sobre o lúdico, né, e vamos tentar tirar alguns mitos, né. Quando a gente fala em trabalhar com lúdico, todo mundo vem com EVA de glitter e cola colorida e não sei mais o que, só que o lúdico é muito mais que isso, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esse lúdico na educação, né, por que ele existe, né. E sempre eu digo, né, o professor que não utiliza o lúdico, né, ele não pode trabalhar principalmente com crianças, né. Então, vocês vão ver que a gente vai discutir um pouquinho o que é esse lúdico na educação, né. Quando eu trabalho, por exemplo, tem que trabalhar com massinha de modelar na sala de aula, eu estou trabalhando com lúdico, né. Quando eu estou trabalhando, vou levar meus alunos para o pátio, para sentar no chão, para fazer alguma coisa, eu estou trabalhando com lúdico, né? Então, o lúdico, na verdade, é aquilo que a gente cria, né, para exemplificar, né, algum conteúdo, alguma intervenção. E nós, professores, né, nós criamos muito, gente. A gente não se dá conta do que a gente cria por dia, por hora, né, por mês, porque tu já é professor desde que tu começa a estudar num curso de educação, né, porque tu já vai permeando nesse meio, e com a questão das práticas, apresentação de trabalho e tudo mais, tu tá sempre com aquele pensamento, né, eu tenho que ensinar alguém sobre algo, a gente vai discutir um pouquinho essa questão também do ato da ensinagem. Deixa eu só desligar silenciar o meu WhatsApp, que agora a Renata me ensinou, tá bem legal. A gente aprende com os alunos. Amém. Também. Viu? Não, eu lembro, né? Eu lembro porque tem alguém que vai disparar a mensagem, eu não sei quem é, coisa ótima. E aí a gente, né... Oi, Marquinhos, tu falou alguma coisa? Eu disse que não sou eu dessa vez. Dessa vez não, mas assim, gente, marca um caso de amor. Não, nem é tanto assim. Vou printar e vou expor para a sociedade, tu vai ver só. E, na verdade, a gente tem que explorar cada vez mais esse lúdico, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho, tá? Eu vou apresentar aqui a minha tela com vocês, já coloquei essa apresentação no aula também lá.
E aí a gente, com aquele mesmo combinado, né? Quer fazer algum questionamento, alguma coisa, abre o microfone aí que a gente vai trocando uma ideia aí. Então, até é boa a aula de hoje para mim aliviar um pouco o estresse do dia hoje com a luta, com o Estado aí porque quer voltar nas escolas e colocar os alunos para dentro das escolas. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu só maximizar aqui. Deixa eu colocar alguém para dentro da sala de aula. A Cristiana. Aqui. Então, deixa eu apresentar aqui. Ô, Renata, tu viu que eu estou mudando os slides agora? Era isso que eu ia falar, amém, um slide decente. Não, ele tá, a gente tá indo, né? A gente tá Eu achei conseguindo bem fazer. clean esse. Tu achou clean? É, gostei. Eu vou te mandar o site que eu uso. Me manda que daí eu... Ô, Renata, eu também quero. Achei lindo aquele de um trabalho que tu fez do professor, do livro didático. Eu tive que botar um coraçãozinho lá, porque ficou perfeito. Obrigada. Depois eu mando. Isso é uma habilidade que ela tem, gente, não vou negar. A mulher se puxa em slide. Né? E aí a gente vai, né, trabalhar um pouquinho assim, conversar hoje sobre essa questão do lúdico aí, para a gente entender, para parar de uma vez por toda que o lúdico não é levar só o EVA com glitter para a sala de aula que eu estou trabalhando o lúdico. Pode levar mil materiais para a sala, mas se tu trabalha com prática tradicional, tu não está sendo lúdica nunca, tá? Então, a importância, né, coloquei aqui para abrir os trabalhos, né, a importância de atividades lúdicas na prática pedagógica. Então, a gente vai trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de atividades lúdicas em diferentes áreas do conhecimento, tá? Então, a gente pode, né, explorar o lúdico, né, nas mais variadas formas, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses potenciais aí, tá? Tem uma coisa aqui que é muito carregada na questão do lúdico, gente, que é a questão que o magistério, né, quando surgiu os primeiros cursos do magistério, se pautou, tinha um mito que as pedagogas normalistas, né, como eram chamadas, iam para a sala de aula e não discutiam nada e só ficavam recortando, colando e montando. Isso se criou um estereótipo, né, um mito que o magistério só faz isso, né, e eu fico muito enfurecido que até hoje ainda isso é muito arraigado, né, e também trouxeram esse estigma também para dentro da pedagogia, e por isso que a gente quer cada vez mais empoderar pedagogos para discutir, para debater, porque não é assim que funciona. Mas surge daí, tá? Os primeiros cursos de magistério, as normalistas vão lá só para recortar, montar e depois para cuidar dos filhos, né, das pessoas na sala de aula. E aí eu fico enfurecido até nessa questão, porque escola não é creche, né, gente? Então a gente tem que cuidar muito dessa questão do lúdico, tá? Ô, professor, Oi? quem dera se o magistério fosse só recortar e colar, a gente não precisaria fazer o estágio de 6 meses, meio ano numa sala de aula. Pois é, Aline, e tu sabe que por isso existe a revolta, né? Nós nos revoltamos muito com essa bandeira do magistério da pedagogia, porque todo mundo esquece, né, gente? Todo mundo estuda de 1º a 5º ano, mas todo mundo esquece que estudou. Todo mundo foi direto para o 6º ano, né? Direto, ninguém passou por uma pedagoga ou uma professora formada em magistério. Quem dera, como disse a Aline, né? Quem dera, né? E aí, né, a gente sempre vai trabalhar com essa questão, né? A questão do lúdico é um questionamento que eu trago, o lúdico ou a falta de significado, né? Por que a gente trabalha tanto essa questão do lúdico, né? Dentro, principalmente, da alfabetização. Por que a gente traz isso, né, gente? É uma forma de trazer a teoria, né, para a prática. É uma forma de mostrar para o aluno, por exemplo, que o exemplo dessas 2 imagens que eu coloquei ali, né, que o 5, 4, 6, eles, né, podem ser flores, e isso é um facilitador para fazer a imaginação do meu aluno aflorar um pouco mais, né?
mostrar que as letras, né, que compõem o seu nome, eu digo que o trabalho mais importante deve ser feito em cima do nome do aluno, né, o porquê, porque é uma questão, né, trazer o lúdico para trabalhar o nome do aluno, por exemplo, fazendo um parênteses aqui, é uma questão de empoderamento, de dizer que o nome é teu, que o corpo é teu, essas coisas a gente explora com o lúdico, a gente traz para dentro da sala de aula, né, para os ambientes da aprendizagem, enfim, o lúdico. Então, ele tem essa função de dar significado, né, para aquilo que a gente trabalha, né, porque a gente não pode acreditar, né, que para uma criança a imaginação não está junto com o aprendizado. No momento que eu podo isso, que eu tiro esse recurso lúdico, esse recurso da imaginação, eu estou podando o aprendizado do aluno, né? E eu digo, o lúdico, gente, ele não requer materiais caros, ele não requer o colorido, ele não requer nada disso. Ele requer outras possibilidades, né? Que o professor, na verdade... Vamos pegar o exemplo ali do PowerPoint, que a gente estava falando do PowerPoint da Renata. É uma situação lúdica. Por quê? Chama a atenção das pessoas, faz com que grave alguma coisa, entendeu? Essa questão lúdica, né, a gente tem que dar atenção. E dentro da prática, eu confesso para vocês, às vezes a gente esquece o lúdico, a gente esquece o para que ele serve, né, a gente escreve a função do lúdico, né, então, essa questão do lúdico, tá, dizendo para vocês, é uma forma de tirar da teoria e realmente trazer para a prática do meu aluno. Quando vocês estão planejando uma aula de estágio e tudo mais, o movimento maior que vocês têm é trazer algo bem elaborado, né? Isso está dentro do conceito de lúdico, né? Tá totalmente ligado ao conceito de lúdico. Então, é uma exploração, é um movimento que deve ser feito para a gente cada vez mais valorizar o lúdico para o meu aluno, né? E, claro, planejar uma aula lúdica dá trabalho, né? Demanda tempo, demanda pesquisa, mas eu digo para vocês que é interessante a gente pensar em algumas coisas lúdicas, e muitas coisas que vocês lembram do tempo escolar de vocês é porque foi feito de uma forma lúdica. A forma lúdica pode ser até no falar do professor, pode ser até no tom de voz dele, pode ser até no exemplo que ele traz para vocês, ele está buscando um recurso lúdico, né? Então, a gente, né, trabalha nessa linha, tá? E aí a gente cai num questionamento que Santos e Chaves trazem para nós, tá? Que na questão contemporânea, né, os debates, eles envolvem o processo de ensino e aprendizagem, tá? E isso tá sendo muito forte, isso está sendo trabalhado demais, né? Porque quando essa questão, né, que eu quero que o aluno tenha uma participação significativa, né, eu vou ter que puxar o lúdico para ele participar disso, né? Eu vou ter que explorar isso, eu vou ter que trazer o aluno para dentro do processo, mas como é que eu vou trazer o meu aluno para dentro do processo, né? Um exemplo, deixa eu só sair aqui para enxergar um pouquinho vocês. Por exemplo, né? Eu quero fazer uma discussão com os meus alunos sobre algum texto, tá? E eu trago o texto e eu trago um questionário com 10 questões para eles respondam. Eu faço a correção, acabou o texto, acabou o questionário, beleza, quem acertou, quem errou. Depois o professor ainda tem o hábito lá, não, eu vou colocar as respostas certas para quem errou copiar, né? Eu não estou usando lúdico, eu não estou explorando o meu aluno, eu não estou explorando o texto, né? Eu não estou fazendo nada disso. Nada disso, né? Agora, essa mesma atividade, esse mesmo questionário, e eu faço o seguinte movimento. Aline, qual foi a tua resposta? Ah, foi tal, professor. Gente, alguém achou alguma resposta diferente da Aline? Ah, eu achei, professor. E se tu organizar um debate assim, se tu organizar uma correção assim, tu tá usando lúdico, tu tá explorando aquele questionário que ele parecia tradicional, mas ele tem um outro movimento, né? Então, sabe, esse movimento que eu quero que vocês entendam, o que é esse recurso lúdico, né?
E é esse movimento que eu vou criar dentro da minha sala de aula. É a forma como eu vou participar, né? Então, na verdade, assim, toda essa situação que a gente trabalha dentro da sala de aula é que a gente explore isso, né, de uma forma com que o aluno venha para dentro desse contexto, venha para dentro da sala de aula. Então, eu digo para vocês, não existe atividade tradicional, existe o método tradicional. Atividade nenhuma ela é tradicional na essência. Agora, o método da intervenção ele é tradicional. Sendo tradicional, eu não trabalho com lúdico. Tá? Então, fica esses pontos de interrogação para vocês perceberem quando é que uma aula é tradicional, né? Ô, Sori, dá para a gente ver, assim, não sei se a gente acaba se precipitando falando isso, mas geralmente, sendo tradicional, acaba que não é ativo se a gente parar para ver. Eu vejo isso, parece. Ao meu ver, as aulas tradicionais não têm um método ativo, né? Eu não vejo nas aulas tradicionais, ali não consigo achar a atividade, porque geralmente não é o aluno que está conduzindo, né? Porque na metodologia ativa ali, o que eu vejo? Que o aluno, ele que acaba sendo o inverso, né? Na metodologia ativa. Eu não sei explicar assim, mas eu consigo ver que o aluno é ele que é o centro, é ele que faz a aula e o professor só está comandando ali como aquele jogo de cintura, né? Com a metodologia ativa. Seria isso, no tradicional a gente não consegue achar isso, né? Não consegue, porque na verdade é bem isso que tu levanta, né? Esse recurso da metodologia ativa, do recurso lúdico, ele faz o movimento contrário, né? Ele faz com que parta do aluno para o professor. E lá na aula tradicional, como tu falou, não existe um movimento. Não existe porque numa aula tradicional, na verdade, tu já traz tudo pronto e pré-esquemado. Eu já sei onde o meu aluno tem que chegar, né? Então, esse é o problema. Eu acabo limitando o aluno, né? Eu acabo limitando. Tu limita por uma questão de conforto teu, né? Então, essa questão é o conforto do professor. Então, na verdade, assim, a gente tem essa questão, porque a aula tradicional, ela nada mais é, né, que um conforto para o professor, né? E a gente sempre diz, a maioria das escolas tem um problema, ela serve para acomodar a vida dos professores, ela não serve para estudar a aprendizagem do aluno, né? Então, a gente tem um passado, né, gritante, né? Deixa eu ver o que a Renata colocou. Se meu aluno pensa no tradicional, acaba sendo visto como aluno problema. Exatamente. Essa é a questão, Renata. Esse é o debate, né? Porque no momento que tu tem um aluno questionador ou com um aluno que está sempre dizendo, não entendo assim, ele vai ser o aluno problema porque ele está indo contra aquilo que a maioria da turma está fazendo, né? Então a gente carrega bem levantado pelo André, a gente tem esse movimento contrário, né? A gente tem um movimento bem contrário, sabe? A gente consegue ver, assim, que na metodologia ativa ela abre um leque, né? Que nem eu ontem e a Mayara estávamos conversando, a gente estava fazendo o nosso mural, e o que a gente viu ali? Que é um leque de oportunidades para o aluno. É o que a gente vê na metodologia ativa. Ela abre um leque de opções. A gente olhando, foi o que a gente viu, porque olha o quanto de coisa, a partir do momento que a gente utiliza a metodologia ativa, a gente consegue trazer para dentro da sala de aula, colocando com que o aluno, ele faça, ele vá além, ele busque, né, coisas que a gente não consegue fazer com uma aula tradicional. Não consegue, né? Tu não consegue, mas uma coisa nós, né, concordamos. A aula tradicional, ela dá pouquíssimo trabalho para o professor, né? Essa é a copiar questão. e colar, né? É exatamente o copiar e colar. Essa é a questão. Nas lâminas que tu apresentou, se eu não me engano, tem uma tirinha do Calvin, né? Tem. Então, ali ele fala sobre o dinossauro, né? Que ele gosta de ler sobre dinossauro e na escola não tem isso, né? Então, eu acho que essa é a questão da metodologia ativa, porque, lógico que vai dar mais trabalho, porque não é só largar na mão do aluno que ele vai dirigir a aula, não é isso que acontece na metodologia ativa.
Em primeiro lugar, tem a percepção do professor para a realidade do aluno, para que em cima dos gostos dele, da realidade dele, ele traga atividades compatíveis, que vai estimular, que realmente sejam significativas, né? Aí entra Sim. toda aquela teoria do Ausubel. E lógico que isso vai dar mais trabalho. E se ele estiver estimulado uma coisa que realmente é do interesse dele, o aluno, né? Ele vai trabalhar mais, ele vai produzir. Tem a produção, né, Marco? O que falta é tem muito mais produção, na verdade, né? Sim. Tu sabe que eu estava fazendo um comparativo, né, com os trabalhos aqui da nossa disciplina, e eu corrigindo, e a Josi tem a mesa dela aqui ao lado, né? Para a gente ficar um pouco mais junto, a gente optou por ficar um perto do outro trabalhando aqui. E aí ela disse, meu Deus, não tem fim para te corrigir esses trabalhos. Eu disse, pois é, tem movimento deles, não é meu, o movimento é deles, tu entendeu? Então a gente eu fiz um exercício de reflexão assim, né? É um movimento que é do aluno, e na sala de aula a mesma coisa, né? Se tu propõe isso. Então, e é bem o que a tirinha vai dizer, Marca, é bem essa questão, né? O porquê não falar de dinossauros, por exemplo, né? Então... Buscar os interesses de cada um, né? Exatamente, sabe? Então, mas é muito bacana, assim, esse movimento que a gente faz juntos aqui, porque a gente ainda está tendo essa oportunidade que outras gerações não tiveram de refletir. Essa é a tirinha, tá, gente, que o Marco falou, né? Por exemplo, né, o que eu gosto do Adams, por exemplo, aqui, que ele fala, é uma coisa que a gente tem que pegar para nós, tá? Porque ele diz, né, sabendo que você não consegue ensinar tudo a uma criança, é melhor ensinar a ela como aprender. Eu acho muito bacana essa reflexão dele. A gente não consegue ensinar tudo para alguém porque a gente não sabe tudo. Não tem como saber tudo. Mas se tu ensinar a criança a aprender, ela vai buscar. Aí em busca. Aprender, né? Vai em busca. Então, isso eu acho bárbaro, né? Acho bárbaro. Mas eu não dei conta do conteúdo do ano. Tá, mas se tu ensinou ele a procurar, a buscar, ele vai buscar, gente. A hora que precisar, ele vai buscar, porque isso ele aprendeu, entendeu? E a tirinha fala o quê, né? O Calvin, né? E daqui uns dias o Marco vai ter uma surpresa para vocês aí, que no estágio eles estão pensando em trabalhar com tirinhas. Eu peço para ele dar uma palhinha depois que as aulas estiverem planejadas. Pode ser, Marco? Pode ser. A Tá. Vitória também está aqui com a gente. Tem a Vita aqui, perfeito, né? E, na verdade, né, nessa tirinha, né, Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar, mas eu não gosto da escola, ele reforça, né? E aí ele pergunta, né, mas por que você gosta, mas por quê? Você gosta de ler e de aprender, que eu sei, você já leu tudo que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? Ele Então, por que você não gosta da escola? Porque a gente não lê sobre dinossauros. Então, essas situações que nós paramos para pensar. A gente entende o movimento, gente. Não é que tu vá trabalhar somente a zona de interesse do aluno, mas o que a gente diz é que tu também vá trabalhar essa zona de interesse. A gente sabe que nem tudo que se trabalha de conhecimento, de saberes na escola, vai ser do interesse do aluno. O problema é que não se trabalha nada do interesse. A questão é o trabalhar nada, né? Nada do interesse, né? E também fazer ele enxergar que muitas coisas que parecem ser desinteressantes para eles têm a ver com as coisas que são do interesse dele. É só saber relacionar. Bárbaro, exato. É saber relacionar. Então, assim, ó, é bem isso, entendeu? Eu sempre, eu tenho uma frase clássica, né? Que é a questão, por exemplo, da matemática. Para que serve a matemática? Se tu não conseguir mostrar para o teu aluno, né, aonde tu aplica a matemática, o que é a matemática, que a matemática não é a fórmula de Bhaskara e tudo mais, o aluno não vai dar importância para nada na vida, na vida escolar dele em relação à matemática, né? A questão, por exemplo, da geografia, né? Tem um comentário que eu acho muito engraçado que as pessoas falam, essa matemática moderna. Mas a matemática é a coisa mais antiga que tem, mais antiga, ela é eterna, né? Exatamente, né?
exatamente essa questão, né? Na questão, por exemplo, de matemática, por exemplo, a gente sabe que o arco-íris, eles tem infinitas cores se a gente for entrar no, né, no espectro dele. Mas, popularmente, quantas cores se define que o arco-íris tem? Você sabe? Depende. Se é na bandeira, é 6. Tá, e eu vou te explicar que a bandeira é inteligente. Eu vou te explicar o porquê que ela é inteligente. E no arco-íris clássico, no arco-íris lá das gotículas, a clássica, quantas são? São 7. São 7. Você sabe o porquê que são 7? Por que foi definido 7? Tinha um cara que vocês com certeza ouviram falar, que era o Isaac Newton, tá? O Newton, né, foi o cara que estudou as cores do arco-íris, né? Só que o Newton era um cara muito religioso, e na verdade o arco-íris, cientificamente, ele tem 6 cores. Só que Newton dizia que 6 era o número da besta, né? Era o número que ele não gostava, porque ele acreditava em religião. O que Newton fez? Ele fez uma distorção na época, importou uma nova cor, que ele chamou, que era uma cor índica, tá? Que na verdade é o anil, né? E trouxe e colocou nos seus livros que o arco-íris, a partir daquela data, ele teria 7 cores, e não as 6 cores, como são as definidas, que é o que nós temos na bandeira, tá? E aí vocês pensem, tá? Todo esse tempo... Eu fiz colorometria, porque eu fui cabeleireiro, né? Então a gente estudava o disco de Newton. E no disco é 6. É 6, né, Marco? É? Você entendeu? Mas o que acontece? Gente, quantas coisas em livros, em conceitos, a gente tem como alguém colocou lá e foi reproduzida e reproduzida até hoje? Não dá para mensurar, né? Não dá para a gente pensar. Esse exemplo do arco-íris é um que eu acho clássico, assim. O cara não gostou, porque 6 era o número da besta, ele se, né, indignou e ele disse, não, isso aqui vai sair e vai ser 7. Eu vou colocar uma cor a mais e nos meus livros já vai sair que é 7. E saiu, né? Então, isso no aprendizado também. Ah, mas porque a professora Maricota lá disse que eu tenho que alfabetizar o meu aluno pela repetição. Colocou em alguns livros e aquilo foi e ainda está no nosso meio. Tá aí. Tá aí direto. A tal forma de Bhaskara, um professor colocou que tinha que trabalhar o 9º ano, a 8ª série, só a forma de Bhaskara. Aí foram seguindo, né? E aí tem, como o Marco colocou, tem esse movimento da matemática moderna, porque os caras vão ter que dar um pouco mais de contexto, né, para a gurizada começar a entender que ela tem relação com tudo. Mas é o que eu digo para vocês, aprendam a questionar as teorias. Aprendam a questionar as teorias, aprendam a questionar as aulas, e a gente, muita dessa questão de questionar está dentro da questão lúdica, né? Porque você sabe que professores mais conservadores não gostam de mudar a disposição da sala, não gostam de trabalhar com uma sala em nu, não gostam de trabalhar em grupo, porque dá desordem, dá bagunça, dá isso, dá aquilo, né? Então, eu acho que o Calvin é certo na sua questão, ele não gosta da escola porque não tem nada de interesse para ele, nada, né? Então... E aí, para a gente fazer eu adoro a questão do plantio do feijão, eu não sou contra plantar o feijão, que fique bem claro, tá? Eu tenho até estagiários que vão fazer o plantio do feijão. Que fique bem claro aqui que eu não tenho ranço com feijão, tá? Tá nascendo os meus girassóis falando nisso. Hoje eu fui olhar, tá nascendo. O girassol tem uma enigmática legal, eu gosto de girassol. O meu filho plantamos um monte nos fundos. É lindo. Vou mandar foto para vocês depois. Eu tô ansiosa pelo feijãozinho que eu mandei os meus aluninhos plantar, só. Viu? Quero só ver se eles vão fazer. Até por sinal, os professores poderiam recolher os feijãozinhos dos alunos e a gente fazer uma feijoada, né? É verdade. Tava o ouro, né? Nessa questão, por exemplo, tu faz o plantio do feijão. Pipoca nasce, hein, Renata? Pipoca nasce? O que a Renata botou de pipoca? Eu não enxergo aqui o chat agora. Milho de pipoca? Pois é, Renata. Dá para fazer experiência, Renata. Diz que gato adora. É a graminha do gato. Pô, olha só, gente, viu? A graminha da pipoca, né? O gato come, né? Isso. Olha aí, viu? Viu só? Não precisa ser só feijão, pode ser o milho da pipoca. Você também é cultura, viu? Viu só?
por exemplo, né, tá, tu fazia o plantio do feijão, daí o feijão nascia no algodão, acabou, ponto, leva para casa, acabou. Não acompanhava o processo, não discutia, não pegava aquele feijão e plantava lá na rua, no pátio da escola, não fazia uma hortinha, não fazia um acompanhamento, não fazia nada. Não né? sujava a mão de terra. Não sujava a mão de terra, né? Então, Gaúcho de apartamento. então tem toda essa questão. Agora, por exemplo, né? Aí quando tu faz, por exemplo, eu trouxe 2 contrapontos. Ah, tu vai trabalhar o plantio do feijão, só vai mostrar a folhinha ali, vai trabalhar a germinação, né? Ok. Mas, gente, quando tu faz uma atividade, por exemplo, como essa segunda aqui, né, que tu faz aquele acompanhamento, né, o tal cabelinho de alpiste lá que fazem, gente, a minha mesmo chegou em casa radiante que o dela tinha começado a nascer na sala de aula, tu entendeu? Viu o processo, tinha uma questão lúdica, montaram, né, personagens. Gente, eu não sou contra o tal plantio do feijão, eu sou contra como é trabalhado isto. Entendeu? Então, essa questão. Por favor. Precisa ser mais explorado. Precisa. Necessita ser mais explorado. Senão acaba que não tem nenhuma significância. Não tem. Não vai adiantar tu plantar o feijão se tu não explorou, né? E não vai adiantar de nada para ele entender o processo de germinação. Daqui a pouco tu fazer uma relação, mostrar a questão das fases da lua, que influencia na agricultura. Isso, mas eles são pequenos. Não, todo mundo conhece a lua. Tá? Todo mundo conhece a lua, não tem E problema eles nenhum. precisam de terra também. Criança precisa de terra. Vamos fazer com terra. Vamos fazer a coisa certa. E eu penso que encerrar toda atividade com uma feijoada ia encher de significado. Eu também acho. Perfeito. Para provar o feijão. Sabe, a minha filha proibiu-la de plantar feijão com a professora, por isso foi mandada para mudar um pouco a questão. Eu disse para a professora, não, me nego a plantar feijão. Passei a minha vida plantando feijão e não acompanharam nada comigo. Então... Alguém já arrancou feijão? É horrível arrancar feijão. Eu já arranquei feijão. É horrível colheita do feijão. Pois é, e ninguém mostra nem essa questão social do feijão. A gente vai colher, as mãos machuca tudo, gente. É seca aquela bagem e a gente tem que pegar num dia seco, porque senão ela estraga e tem que botar para secar. É horrível a colheita do feijão. Eu já colhi feijão. Então muito ruim mesmo. Olha aí, viu? Olha, sabe? Então, é isso que eu digo. Por que não fazer daqui a pouco essa discussão, né, dentro da sala de aula, né? Tu planta feijão, tu come feijão, tá, mas como é que ele é produzido? Quanto é que a pessoa lá ganha, né? O agricultor, né? Exato, Marco, exato. Entendeu? Pesquisar na cidade, se tem alguém com agricultura familiar para ir lá para visitar, sabe? Essas coisas é que eu digo que tem que trazer e amarrar com os conteúdos, tu entendeu? E amarrar. Abrir os horizontes, né? Se vai começar, vai até o final. Exato, exatamente, né? Esses freirianos vão para a escola, querem fazer política, né? Tudo, que tristeza. E dia de semana ainda tudo assistindo debate ainda, e coisa, né? Que coisa triste. Mas assim, e aqui, gente, no slide, tem para vocês um link, tá? Eu vou clicar nele aqui, mas eu vou mostrar só o link que eu coloquei para vocês ali, ó, tá? Que é Muito bom. Bacana, né, Marco? Uhum. Ele traz ali para vocês, ó, as concepções. Gente, é bem curtinho o texto, tá? Mas ele traz as diferenças, né, entre a questão, né, da teoria tradicional, construtivista, a sócio, a questão da antroposófica, né, que é a Waldorf, a montessoriana, a freiriana, né, logosófico também, que é uma questão que é muito bacana, que a gente não tem no nosso plano de estudo, mas... O logosófico seria o que o Freinet aponta? Sim, o Freinet, na verdade, ele começou a escrever sobre isso, Marco. Como? Ele começou a escrever sobre isso. Sim, é que não aparece o nome dele ali, não. Em dúvida, né? Não, porque ele, na verdade, assim, ele escreveu um pouco, Vallon também escreveu mais alguma coisa, né? E ninguém assinou os textos, entendeu? Mas, assim, aqui tem só para vocês fazer uma relação e entender, assim, as teorias que a gente tem, né, de mais latentes, né, dentro dessa questão. Deixa eu só minimizar aqui para aceitar alguém. Tá? Então, bem bacana para vocês irem ali e clicarem ali nesse link para vocês, né, só tirar uma ideia, né, nessa questão dos contextos. Posso usar todas as teorias? Posso. O meu gato é impossível hoje, gente. Deixa o gato tem que ter movimento.
Então, assim, tá? Então, ali para vocês clicarem depois e buscarem, tá? E aí a gente entra assim para... Depois eu vou abrir aqui, vou parar o compartilhamento para a gente conversar um pouquinho mais. A questão do espaço ser lúdico, né? Essa imagem aqui é uma imagem que me faz muito bem. Ela me faz muito bem, essa imagem, né? Porque tu levar o teu aluno para o pátio, para um parque, para uma praça... Oi, quem é que tá aí que eu não tô conseguindo ver? Deixa eu ver. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Olha lá, ele tá falando pra ti. Só pode ser a Titi. Coisa mais linda! Só pode ser Titite. O que ela tá aprontando já na nossa aula? E aí, tia? Ela tá dizendo que a Gabi foi fazer cocô. Ah, Então, né, a gente explorar esses espaços e, gente, até o chão da sala de aula, gente, tirar as classes de lugar, levar para o chão, fazer, sabe, a rodinha, explorar essas questões, né, lúdicas e também, né, mostrar para o aluno que o professor é gente, que ele também vai para o chão, que ele também se suja, né. É muito bacana no começo, assim, com os pequenos, quando eles encontram um professor no mercado. Oh, professora no mercado, tipo, pô, a professora também faz essas coisas, né? É muito bacana essa reação e quando a gente aproxima as coisas, por exemplo, ir para o chão dos alunos e lanchar com os alunos, essas coisas assim, nos aproximam mais dessa questão, né? Traz, então, isso é um recurso lúdico, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia do que é o conceito de lúdico mesmo, tá? Do que realmente é o lúdico, né? Para a gente não ficar. E aí, nessa linha, né? A Horne fala, né, que o espaço é entendido como algo conjugado, né? Ou seja, tá, o espaço ele tá junto com o ambiente, com aquele ambiente de aprendizagem, né? Mas que é importante a gente esclarecer que essa relação não se constitui de forma linear, né? Não é uma coisa linear. Por exemplo, eu não posso ler uma história, contar uma história para uma criança se eu não, né, fazer expressões com a história, se eu não entrar realmente na história, se eu não fantasiar com aquela criança, se eu não, contando uma história, não deixar eles participarem, perguntar e colocar elementos novos, né? O livro, né, ele é um recurso, assim, lúdico sensacional, ele é uma coisa, assim, né, explorada ao máximo pela nossa imaginação, né, e eu digo para vocês, eu aprendi a gostar de ler quando uma professora me ensinou a acreditar em fadas, né, e até hoje eu acredito, que eu tô mais triste, mas eu acredito, né, então, vocês têm tudo na mão para fazer isso, gente, é só você saber usar o lúdico. Tá, eu vou parar o meu compartilhamento aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, essa questão, né, gente, de pensar o lúdico como uma situação de aprendizagem, né, de pensar o lúdico fora do EVA, o lúdico ele é qualquer prática que não seja, né, aquela prática tradicional, né, lembrando, né, prática tradicional e atividades tradicionais são coisas totalmente distintas, né, a atividade, que nem eu disse para vocês, qualquer atividade pode se tornar dinâmica, pode se tornar ativa, ela, na verdade, ela tem que trazer essa questão de trazer o aluno para dentro, né, então, quando perguntarem para vocês o que é o lúdico, vocês podem definir com poucos termos, vocês podem dizer que o lúdico, né, é a forma que eu dou de encantamento para o meu aluno aprender, tá? É quando eu chamo o meu aluno, né, para a responsabilidade do processo. É quando eu consigo brincar com o meu aluno em sala de aula, é quando eu consigo brincar com o conceito, brincar com o conhecimento, né, ir e vir. Isso não está dentro só da pedagogia Waldorf, isso não está dentro da freiriana, isso está dentro do ato de ensinar,
É o ato de ensinar que tem que ser lúdico, né? Não acredito em um ato de ensinar que não seja lúdico. Vocês viram quando entrou ali, né? A afilhada da Gabi entrou. Qual foi a expressão de vocês? Todos riram, né? Não é bom ver uma criança espontânea assim, isso que a gente está à distância. Tu imagina essa criança entrando na sala de aula. Tu perde toda a meada da sala porque vai todo mundo, né, interagir, né? Ontem eu estava orientando a Michelle, sabe a nossa Michelle, a pequenininha lá, da Pedago, e ela dando de mamar pro nenê ali, e daqui um pouco, o nenê olhou para mim e disse assim, papai, e ela disse, não, não é o papai, é o prof, né? E aí, mas assim, nós paramos a orientação na hora porque entrou uma criança no jogo. E por que que a gente não explora quando a gente está com as crianças em sala de aula, né? Por que que a gente quer que termine aquele tempo de aula? Porque a nossa aula não está legal, porque a nossa aula não está atrativa, porque nem para nós, nem para nós, né? Nem para nós ela tá. Então vocês têm que avaliar essa base da aula de vocês, né? Se vocês não estão aguentando o tempo dentro de uma sala de aula, porque ela não está bem planejada, tá? Ela não está boa para vocês primeiro, né? E se não tá boa para vocês, tu imagina para os coitados que estão ali na frente de vocês, né? Vai estar pior ainda, né? Então a gente, né, pensa nessa questão, né, de realmente dar significado para a prática, que o lúdico é eu garanto, gente, naquele movimento que vocês fizeram do livro ali, né, no primeiro contato com vocês já primeiro, mas já tem atividades prontas aqui. É difícil da gente mudar num primeiro momento. Mas depois eu vendo o exercício de vocês de mudança lá, como diz até a Ana, né, a da Daut, que não está aqui hoje, mas a Ana diz, tá, prof, tu quer um tchan na atividade, né? Eu disse, não, eu quero ler a tua atividade, eu quero ter vontade de fazer ela. Se eu não tenho vontade de fazer ela, é porque ela não está atrativa, não está boa. Eu tenho que, olha só, que legal, gente, tô com vontade de fazer. Se vocês lerem o plano de aprendizagem de vocês, o plano de aula, e vocês não tiverem vontade de fazer, faz outro, porque não tá legal. Se vocês não têm vontade de realizar aquela atividade, né, então faz outro, né, então essa questão é muito, né, muito mais, é que você sabe que a gente tem duas vertentes, né, a racionalista e a empírica, né, a racionalista, ela dá razão por conhecimento do aluno. Por exemplo, eu peço para o Marco me explicar lá a germinação. Aí o Marco vai buscar conceitos nos livros e vai me responder. Isso é ser racionalista, tá? Ele vai buscar conceitos prontos para embasar para mim. Ok. A empírica vai dizer que eu tenho que fazer experiência, que o Marco, para me explicar a germinação, ele vai ter que plantar alguma coisa, acompanhar o processo, experienciar comigo, né? Nós temos um problema, que ou nós temos professores que são só racionalistas, que vão pegar conceitos prontos, ou nós temos professores só empiristas, né, que vão fazer experiência. A gente tem que caminhar com as duas, entendeu? Eu uso o conceito, mas eu também vou fazer experiência, então a gente tem que caminhar com esses dois lados, né? São duas vertentes que a gente tem. E a gente tem nesse meio uma coisa que nos arrebentou muito, gente, que é a questão escolástica, né? Que é quando a igreja começou a dar aula, né, trouxe os padres e tudo mais para dar aula e tudo mais, e começaram a trazer como verdades absolutas alguns conceitos, e aquilo foi ficando estigmatizado, né, aquilo foi ficando, né, que foi tido como verdade. Então nós temos, neste meio aí, nós temos a questão escolástica, né, que, por exemplo, né, quando eu falei para vocês do Newton era racionalista. Newton pegou todos os conceitos de ciência pronto, né, e definiu por ele escreveu, assinou como ele e trouxe como verdade. Tanto é que o arco-íris, né, ele foi discutido por ele só agora, depois de algum tempo, que o pessoal começou a usar a questão, principalmente do disco de Newton, né, e aí começou, não, mas só um pouquinho, não tem 7 cores, são 6. E aí acharam algumas coisas dele que ele disse que ele não teria 6 e tudo mais. E vocês têm que cuidar para não fazer isso em sala de aula, né? Por exemplo, né, a questão que eu disse para vocês da forma de Bhaskara. Por que não mostra para o aluno onde é que é utilizado e mostra quem é que trabalha com isso, quem é que usa isso? Vocês vão conhecer um pouco aqui, mas a gente não vai ficar muito tempo nesse conteúdo, mas tem alguém que usa em algum lugar. Ponto. Se calcula assim e, né, leva ele para a rua e manda ele chutar a bola de futebol alta,
para ver aquela curva. Ó, gente, aqui eu tenho a forma de Bhaskara, tá aqui o gráfico. É isso que se usa, entendeu? Mostra na prática. Eu sempre levava os meus alunos para a rua para chutar a bola, para tentar acertar lá na cesta de basquete que tinha. Disse, tá, gente, olha só, olha a curva que alcançou, olha... E depois eu dizia o que era a forma de Bhaskara. Claro que a maioria não gostava porque é um cálculo extremamente chato, extremamente sem aplicação, né? Mas que eu mostrava, pelo menos, que quando ele ouvisse falar na forma de Bhaskara, ele disse, a curva da bola, né? A curva da bola. Então, assim, e essa questão da forma de Bhaskara foi usada para uma coisa terrível, que foi na Segunda Guerra Mundial, né, que Hitler sabia, pela questão daquela parábola, onde é que ele ia acertar o seu alvo melhor lá para matar. Então, assim, para matar as pessoas. Então, a gente mostrar para o aluno, né, essa questão. Por exemplo, Einstein, né? Einstein não era nenhum gênio, gente. Einstein tinha dislexia. Einstein era dislexo. Né? Mas o que ele fazia na sala de aula? Ele questionava, ele era crítico. Ele era um aluno cri-cri, ele era um aluno que ia atrás. Até que ele conseguiu. Tanto é que Einstein dá um banho depois, ele reprova todas as teorias de Newton, né, gente? E refuta muito. Mas o que acontece? Era um aluno crítico, mas achou um professor também crítico que apostou no Einstein. Então, vocês têm que apostar nos alunos de vocês, né? Eu sempre digo, né, gente, eu andava endividado, ainda ando endividado, né, coitado, se eu partir dessa forma melhor, a Jos não fica com nada, e sim com dívidas, né, eu fui num banco lá em Porto Alegre, né, no Banrisul, aquele grandão lá, e eu, vou ter que falar com o gerente para ver se o cara arruma a minha vida. O gerente foi meu aluno, né, então, aí o cara teve que me ensinar o professor de matemática dele como é que ele melhoraria os seus empréstimos e tentaria viver com o seu salário, então o meu aluno, tá? O meu aluno gerente do Banrisul. E aí eu fiquei pensando, disse, pô, pelo menos alguma coisa serviu. Ele disse, não, professor, eu digo assim, sempre gostei de matemática, e agora eu tento usar, né, aquilo que o senhor me ensinou em aula. Eu disse, meu Deus, e para mim eu não faço, né, mas para ele, pelo menos ficou alguma coisa, né. Eu preciso que você dê uma aula particular de Bhaskara para minha filha, pelo amor de Deus, porque ela estava enlouquecida com a Bhaskara, ela tem pavor daquilo dali. Ela disse, eu disse assim, pede para tua professora para ela te explicar de uma forma prática. E ela disse assim, eu não consigo, já falei para ela disse para mim que eu tenho que ler o coisa que ela mandou. Disse, como é que tu vai aprender Bhaskara lendo? Mas esse é um dos entraves. Mas eu até hoje não sei a Bhaskara. E não precisa saber, não perde nada em não saber. Mas ela vai ter, eles estão tendo as coisas online ali, olha, é horrível. Não, com ela, Andréia, o que a gente tem que fazer? A gente pode fazer um meet com ela e primeiro tirar o medo e mostrar, primeiro tem que mostrar o método prático para ela calcular, porque ela precisa passar dessa etapa lá para passar, né, o ano. Então a gente tem que ensinar para ela o método prático, né, e mostrar para ela ali. Eu sempre gosto de mostrar o que é, né, a gente tem que... O meu aluno está trabalhando um conteúdo com o aluno, não vai dizer o que é, de onde é que surgiu, para que serve, né. Então... Eu disse para ela, pergunta para a professora para que serve a Bhaskara, porque ela me perguntou, mas para que serve? Eu disse, sinceramente, para nada, bosta nenhuma. Aí ela disse assim, filha, então eu disse assim, mas eu não posso dizer isso para a professora. Eu disse, não, porque a partir do momento que tu dizer isso, ela vai dizer que tu está faltando com respeito. Mas eu, num dia, quando nós estivermos passando por isso, eu vou dizer para ela, a Bhaskara, na verdade, a filha aprendeu, foi em casa, porque ela só manda ler. Lê aquilo dali, lê aquilo dali. Eu disse, tu já falou no Meet que tu quer que ela explique pra ti? Eu disse, já falei. E ela disse que é pra mim ler, porque eu não li, por isso que eu não aprendi. Eu disse, então tá, o dia que tiver a reunião, agora eu vou dizer pra ela que Bhaskara não se aprende lendo. Nenhum conteúdo, né? Aprende só lendo. Quem é que tinha aberto o microfone? Eu, Marília. Oi, Marília. Eu até concordo que a Bhaskara não serve pra nada, como muitos outros cálculos, vamos dizer assim. Mas num concurso, eles são essenciais. Pode. É que nem aquela questão que a gente conversa, né? Por exemplo, Desculpa, e depende da área de atuação de cada um também. Depende da área. É que nem, por exemplo, são interesses, a área de... Exato. Por exemplo, para passar num vestibular, por exemplo, o aluno vai querer passar num vestibular federal.
ele vai ter que aprender esse conteúdo, entendeu? Ele vai ter que... Então, assim, depende daquela necessidade, né, que o aluno tem. O que a gente não pode fazer com o aluno é simplesmente ele mecanizar aquilo sem saber o conceito, para que serve, né? Ele tá ali, vai ser cobrado no vestibular, num concurso, alguma coisa assim, eu tenho que mostrar para o meu aluno mecanismos de cálculo, ele serve para isto, né? Tu vai fazer assim, porque quando ele tiver que estudar para algum concurso, para uma outra situação, ele saiba buscar, né? Agora, eu não posso dizer para o meu aluno, por exemplo, somente para ele ler. Eu tenho que tentar estratégias. E convenhamos, nós temos 80% da população brasileira que tem dificuldade de matemática. Nós temos, é uma carga histórica que a gente tem, então, ok, mas eles têm, então a gente tem que buscar estratégias de ensinagem, né, que proporcionem um gosto do meu aluno por estudar. Eu tenho que, né, fazer esse movimento, né, então, assim, isso tem que ser, e outro, né, isso serve para qualquer conteúdo, para qualquer conceito, isso serve para o conteúdo lá na educação física, por exemplo. O porquê que eu vou alongar antes de um exercício? Eu tenho que mostrar para o meu aluno a importância de se alongar antes de um exercício, né? Então, assim, essas situações, isso está dentro de qualquer área do conhecimento, né? Ah, mas o porquê que agora eu só estudo vôlei nesse período? Porque esse período é uma área que tu precisa estudar o vôlei, as suas regras, né? Ah, depois vai ser o handball, ah, depois vai ser isso, né? Mas, assim, eu, por exemplo, assim, esporte, eu sou um zero, né? Mas eu sei, por exemplo, se eu tiver que jogar vôlei, eu sei jogar vôlei. Se eu tiver que jogar um futebol, eu sei o básico do futebol, porque as minhas professoras de educação física trabalharam e mostraram a importância. Eu, por exemplo, antes de fazer minha caminhada de manhã, antes de correr, eu não saio sem alongar, porque eu sei um problema que pode dar muscular em mim, ainda mais quando tu já tá virando 4.0, entendeu? Então, assim, mas eu sei, mas eu me lembro até hoje da minha professora, cara, do ensino médio, a Laura, a professora Laura, me lembro, ela me ensinava tudo o que eu tinha que fazer antes, mas ela me mostrava a importância, né? Ah, por que te dá cãibra de manhã, né? Então, tudo isso ela trabalhou. Mas o que acontece? É tu mostrar para o teu aluno a importância das coisas, entendeu? De uma forma que seja lúdica, né? Pô, a minha professora, que é essa professora Laura, pô, ela jogava com a gente, cara, ali para dentro da quadra, ela corria com a gente, ela caminhava, ela fazia o processo com a gente, entendeu? Então, assim, e você sabe, eu assim, educação física sempre foi um trauma para mim, foi traumático, porque assim, né, era muito bom nas exatas, tá? Porque era uma área que eu gostava e gosto, mas, por exemplo, a educação física eu tive que ter uma professora lúdica. No fundamental eu não tive, eu era obrigado a fazer. Tu deve ter conhecido o professor Larré aqui em Guaíba, né? Claro que sim. Pois foi com quem eu tive educação física. Que catástrofe. Olha, terrível, né? Terrível, né? Então, assim, mas é isso que eu digo para vocês, tá, gente? De vocês, por exemplo, assim, proporcionar essa questão lúdica, né, para o aluno de vocês em qualquer... E o lúdico tá numa explicação legal, numa explicação boa. O lúdico também tá na questão do não sei, vou pesquisar. Então, o lúdico, ele tem... Fala, meu amor. Assim, ó, uma das dificuldades que eu achei no estágio foi esse, por isso que eu até adiei a entrada das práticas, porque eu estou trabalhando, vou trabalhar com eles em geografia e energias renováveis e não renováveis. E aí tu procura, como eu não tenho livro didático, eu vou para os sites Nova Escola, para vários sites para pesquisar direitinho sobre o assunto. Aí o conceito, tudo tranquilo. Quando chega na parte das atividades, o que tem? É só folhinha de completa, ou tu responde, tu tira do texto, tu pega, faz a pergunta e tira do texto. Então, eu não quero passar isso para eles, não quero só copiar do Google. Então, aí eu fiz aquele formulário que eu te falei, que eu te mandei para ti, e aí antes de tu responder, eu excluí. Tá, e não voltei para aquilo. Aí agora eu procurei fazer outra atividade, usar o mapa mental, mais um outro recurso junto como atividade para esse conceito, para as energias renováveis. E a Aline... Porque eu não quero só pegar, que nem tem, eu vi que tem folhinhas que perguntam, completa, tu começa a falar de energia solar e aí tu completa o restante da frase. Ou então os questionários de pergunta e resposta, qual a energia que trabalha com aquelas hélices lá,
e outras coisas. E aí a criança só tem que responder, só tem que repetir o que tem no texto. Então é isso que eu não quero fazer. Por isso que está demorando mais para fazer, fazer as atividades, fazer os planos de aula. Mas, por exemplo, né, Aline, por que tá demorando? Porque tu tá querendo realmente fazer um processo ativo. Tu pode também pedir maquete com sucata, com o que eles têm em casa das energias, tu entendeu? Pede uma e pede uma Sim, foto. essa é uma das ideias também, que aí eu deixei essas para trabalhar mais depois. Aí eu disse assim, não, se é só para copiar da internet, tu pega uma folhinha lá, bota no Classroom e eles respondem. E, por exemplo, assim, né, Aline, olha só, olha que tema, energias renováveis, tu mostrar para eles que o vento que bate no teu rosto pode gerar energia, né? Se tu pensar. Sim, não, o tema é legal, só que aí depois para te pegar uma atividade fazer com eles, até fazer um catavento também é legal, fazer dobradinha, assim, levar para a rua depois. Foi o que eu estava pensando, que aí não precisa sair das folhinhas, porque se fosse só copiar as folhinhas era fácil. Aí num dia só eu já tinha feito todo o planejamento. Não, todo aí. Mas eu acho que tu tá certo, esse movimento aí, porque é um estágio, mas é prática, é a tua prática, tu é professor, então eu acho que tá muito certo essa questão, né, de pensar. E outra, né, pessoal, a Aline tá no 5º ano, né, então, assim, o 5º ano é bem denso de conteúdo, né, ele fala até nos 3 poderes, né, então é bem denso. E a partir do 5º ano, o aluno vai deixando de ter uma aula lúdica, tá? Só para informar vocês. A partir do 5º ano, parece que se entende que tu tem mini adultos e tu não precisa mais trabalhar com lúdico. O lúdico a gente tem que trabalhar até no mestrado, no doutorado, em qualquer lugar que a gente, né? Por exemplo, gente, o meu professor, na semana passada lá, iniciou a aula, né, com uma bata preta, um lápis aqui no cabelo e uma maçã para falar sobre Newton. Eu já comecei a aula rindo, então a aula dele fluiu. Uma maçã, um lápis e uma bata preta. Mas por quê, né? Começou de um jeito diferente, começou com o papo do arco-íris para nós. E então, assim, isso é que você tem que fazer, o que a Aline relatou agora, entendeu? De não aceitar aquele movimento tradicional. Se ela pesquisar na internet a questão das energias renováveis, vai vir um monte de folhinha. No Pinterest, então, o que eu recebo de atividade do Pinterest não está no mapa, né? É o que mais tem. Eu já sei, eu acho que até o número da atividade, a sessão e quem postou no Pinterest, tanto que eu recebo, né? Mas não me interessa se eu recebi a atividade do Pinterest. Agora, como essa atividade vai ser trabalhada é que me importa. É esse movimento que me importa, entendeu? A matriz de atividade a gente acha em qualquer lugar, mas como é que ele vai ser trabalhado? A Lid também, a Lid está fazendo um movimento no estágio dela, que é um movimento totalmente contrário, que a professora dela acredita lá, mas ela está resistindo, tá? Não, mas é assim que eu quero fazer, é assim que eu enxergo. Ele não é fácil o movimento, né, Lidiane? Mas é gostoso, né? É verdade, é uma luta, assim, né? Mas sabe, professor, que de tanto eu lutar, de tanto eu falar ali com ela, debater o assunto e explicar para ela que é dessa maneira que eu quero fazer, ela já está até mudando de opinião, ela já está até entrando na minha onda. Viu? É isso? Não é fácil, né? Tu sabe que não é fácil, a gente se bate, mas é esse movimento que a Aline, que o pessoal do estágio aí que tá aí sabe disso. O pessoal, por exemplo, eu não sei, acho que eu tô só com a Fernanda hoje da Educação Física aqui, que a Fernanda ainda tem que tirar um estereótipo da Educação Física, que o professor de Educação Física só dava bola e saía jogando, mas são movimentos que vocês vão ter que fazer, todos vocês, de qualquer área, entendeu? De qualquer área de atuação dentro da educação, né? A gente tem que fazer e trabalhar muito com essa questão, né? Eu acho, gente, que as coisas vão mudar radicalmente na educação, né? Só eu tenho um medo muito grande que elas mudem para pior, que o distanciamento das práticas presenciais sejam afetados, tá? Isso é um parecer do professor Felipe para vocês, eu tenho medo, porque eles estão falando no tal ensino híbrido, isso me dá tremores muito relevantes. Sabe que eu brinquei antes sobre Freire, né? Mas nunca se fez tão necessário uma pedagogia democrática como neste momento, né? Uhum. Exato, Marco. Exato. E hoje, de tanto eu bater naquela tecla do lúdico, a criança tem que ter o lúdico, né? Não é só o
tradicional ali, tem que ter uma mistura com o tradicional e o lúdico. E aí, então, de tanto eu bater nessa tecla, hoje a professora me mandou uma mensagem de das crianças uma semana de lúdico. Eu disse, poxa, eu faço. Viu? É isso que eu digo, né? Esse movimento a gente tem que fazer, a gente não pode desistir. Porque se a gente entra numa escola, quem está em escola sabe, é muito fácil de eu ser conduzido para o tradicional. É muito fácil. É muito fácil. Então... Professor, oi. Isso que o senhor estava falando agora, e também a gente estava falando um pouco antes sobre as brincadeiras. Eu lembro que quando eu comecei meu estágio na escola, uma professora chegou para mim e disse: Thalisson, eu preciso que tu fique no 3º ano e só passe um ditado. Porque como eles estavam no final, primeiro que eu já acho ditado ruim, né? Ditado não é legal. E eles estavam com aquela preocupação porque era um ditado que eles tinham que escrever lá na frente. Aí já eram 2 coisas que davam medo. Aí eu pensei, o que eu vou fazer aqui? Porque isso aqui não, eu vou ter que fazer outra coisa. Aí eu juntei uma brincadeira que eles faziam no recreio, que era de imitar, tipo, quem sou eu? E eles faziam. Então eu peguei e, por exemplo, assim, eu troquei tudo que ela tinha colocado ali no ditado, né? Aí, por exemplo, eu falei, leão. Aí eu chamava a primeira criança ali e falava no ouvido dela, tu tem que imitar um leão, eles têm que adivinhar. Quem adivinhar tem que ir lá na frente escrever a palavra. E aí, aquilo que parecia no momento algo ruim e chato, acabou fazendo com que todo mundo queria ir ali na frente, levantava a mão. Não, eu sei. Então, era uma brincadeira gostosa. E, no caso, porque para eles começaram a trabalhar ditado, porque eles diziam que eles iam ir para o 4º ano não sabendo escrever direito, ou senão eles não iam interagir. E aí eu digo, tá, mas a gente tem que trabalhar de outra forma a interação deles e a questão da vergonha. E aí eu comecei a fazer isso. No momento eu achei, vai dar uma bagunça, mas foi uma bagunça boa e deu certo, entendeu? Olha que legal, né? Ditado, uma coisa totalmente tradicional, tu transforma numa brincadeira, né? Então, acho que tu fecha com chave de ouro a nossa discussão, né? E é bem Sim, isso. sem frustrar, né? Porque o ditado, ainda mais na frente, é frustrante. Sim, exatamente. Ele conseguiu ficar perfeito. Grande Thalisson. Isso aí. Olha só, na caixa de vocês hoje, vocês vão escrever no papelzinho o que falta em mim e vão escrever a palavra. Por exemplo, eu coloquei o que falta em mim, eu coloquei coragem, tá? Então, coloque na caixa o que falta em mim e coloque o que falta em vocês. A gente sabe o que falta na gente, né? Nada melhor do que a gente para a gente lidar um pouquinho com os nossos medos, né? Eu ainda falta, para mim, eu acho que falta, é uma coisa que eu tenho em mim, que falta coragem para algumas coisas que eu tenho que fazer e tudo mais, mas me falta coragem. Não quer dizer que eu não seja corajoso, mas ainda me falta. Então, é uma coisa, né, então, vocês vão escrever o que falta em mim e escrevam uma palavra para colocar na nossa caixa. Não vai caber na minha caixinha. E o livro que eu acho que eu vou apresentar no estágio. Não vou apresentar, eu ia apresentar a parte que falta em mim, mas eu não consegui em PDF. Que coisa mais linda esse livro, Marília. É lindo, né? É lindo. Marília. Sim, ia combinar com o tema, mas eu pedi no grupo, ninguém me falou nada, e eu troquei para outra história. Marília. Oi. A Pamela Lima tem um livro. Se tu quiser, eu faço uma ponte, entrego pro Gabriel te levar. Não, mas agora o meu plano já está pronto, eu vou entregar o material amanhã pro Felipe. De repente eu deixo para contar numa aula extra, combino com a Grazi. Mas seria trito contar. Ainda mais se a Renata consegue, que a Pamela é viciada. Ela tem o outro também, né, Renata? Ela tem a outra também. Uhum. Como é que é a parte que falta em mim, enquanto o grande O, uma coisa assim? É, né? Ela fez o estágio dela, assim, bem baseado nessa linha no Pequeno Príncipe também. Então, acho que seria legal tu fazer uma aula bônus. Esse livro é sensacional. Eu falo com a Grazi depois. Sabe que aqui isso aí a gente consegue, a gente tem carta branca para fazer isso. Tá bom. E só para finalizar, para contar uma coisa para vocês, assim, a gente está muito feliz que a nossa colega Vitória, né, está totalmente incluída aqui na escola, tá, com a Francine, como intérprete aqui, e ela está totalmente, assim, participando na turma de estágio, ela está ativa, ela está ensinando os sinais, né, para as crianças, né,
do terceiro ano, e as crianças estão aprendendo, assim, várias coisas em Libras, ela ensinando as crianças, assim, ó, tá sensacional, sabe? Então, o pai dela me ligou no sábado, assim, eu chorando, disse, professor, mas não fui eu que fiz a inclusão, foi a Francine Romão, tá? Foi a grande Fran que fez isso, e eu te digo que o pai dela disse que é a primeira vez na Ubra que ela, assim, ó, disse que tá com gás, com vontade, vai até as 2, 3 da manhã fazendo planejamento com a Pamela, não, com a Fran, e a Pamela também teve um dedinho nisso no começo, mas a Francine Romão, assim, tá fazendo um trabalho show de bola só para dizer para vocês, assim, que a gente bate tanto na inclusão, e eu sei que tem uma galera aqui nessa disciplina que bate nessa questão da inclusão forte. Mas o que a gente está conseguindo agora com a Vitória, assim, é algo... A Francine vai entrar numa das nossas últimas aulas aqui para mostrar para vocês alguma coisa aqui, e também só para dizer para vocês que a gente reuniu uma galera que não sabia Libras, mas uma galera que queria incluir, tá dando super certo, tá? Ela tá num grupo de WhatsApp também com adolescentes da escola, aonde ela está escrevendo, claro, que daí ali a gurizada não sabe Libras, mas está interagindo a todo momento também, então assim, ó, que quebrou uma barreira, eu acho bem legal para o futuro dela, assim, né? Então, só para fazer um relato para vocês aí que temos essa notícia boa, né? Oi, amore. Só autorizo a entrada da Fran na aula se ela mostrar a aluna, senão nem vem. Tá, vamos colocar